A decisão que me fez abrir mão de R$ 729 mil de patrimônio. Inúmeros percalços marcaram a minha vida, enganam-se aqueles que acreditam que minha vida foi um mar de rosas, e alguns desses acontecimentos são memoráveis. E são marcas, mas não marcas para nos envergonharmos, mas marcas para nos orgulharmos quando reconhecemos como desafios superados que nos ajudam a evoluir em um caminho chamado vida. Aprender com os nossos erros é a oportunidade de evoluirmos, e aprender com os erros dos outros é uma oportunidade melhor ainda. Então por isso hoje eu quero compartilhar com você um dos maiores erros financeiros que marcaram minha vida e que me fizeram abrir mão de um patrimônio de R$ 729 mil. Se esse tema lhe interessa, vem comigo, confia, que o vídeo está incrível. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, deixo aqui o meu convite, se inscreva no canal e ative o sino dos Balangandã para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados, recados bem rápidos. Se você ainda não me segue, me siga também lá no Instagram. Por lá nós temos a oportunidade de interagir de uma maneira mais fácil, mais rápido do que por meio do YouTube. E também comunidade do Saldo Zero, se você ainda não faz parte, não perca essa oportunidade. Eu vou deixar o link para você fazer parte aqui na descrição do vídeo, para você interagir e aprender cada vez mais no dia a dia comigo e com outros investidores. Beleza? Te espero lá. Mas vamos lá. A ingenuidade que não nos permite enxergar. Eu gosto de dizer que o pior cego não é aquele que não enxerga, mas é aquele que não quer enxergar. Mas convenhamos que tem um problema nessa frase, porque como é que nós podemos querer enxergar se nós não sabemos o que há de enxergar? Se nós não conhecemos alternativas e se a sociedade não nos permite também conhecer outras alternativas, não há nada mais a se enxergar do que simplesmente aquilo que foi colocado à nossa frente. E dentre outras coisas, eu digo isso sobre, por exemplo, financiamento imobiliário. Antes de mais nada, o meu objetivo aqui não é dizer se você deve ou não comprar um imóvel financiado, não é nada disso. Meu objetivo aqui é compartilhar um caso real que aconteceu comigo, com a minha família, e que isso sirva, ou não, para aqueles que queiram enxergar outras alternativas. Mas o fato é que nós vivemos em uma sociedade que prega que quem casa quer casa, e supostamente própria. Seria um traje para a família, alguém casar e não ter casa. Imagine o bafafá que isso aconteceria, que rolaria na família, entre tios, primos, aparentada, enfim. E é essa cultura da casa própria que muitas vezes não nos deixam, não nos permitem enxergar outras possibilidades. E é nesse sentido que sim, eu também financiei um imóvel, como a maioria dos brasileiros, eu e a Stephanie, na época, dois jovens querendo constituir uma família, e nós estávamos buscando por um imóvel para ser chamado de nosso. E em 2010 nós fizemos um financiamento. Bem, na verdade, foi o segundo financiamento. Nós já tínhamos realizado um em 2009, quando nos casamos, mas em 2010 nós estávamos procurando um imóvel ainda maior, obviamente com um custo e uma necessidade de capital também maior. Os valores iniciais, para você ter ideia, o imóvel estava avaliado em R$320 mil. Nós demos uma entrada para a época de R$80 mil, era tudo o que tínhamos, bem na verdade era quase o que nós não tínhamos, tiramos de tudo aonde nós tínhamos condições, raspamos o fundo da panela para conseguir dar essa entrada, que era uma entrada mínima para a época necessária, e fizemos um financiamento a uma taxa de 9% ao ano em um prazo de 360 meses, 30 anos. Mas quem aí se importaria com o prazo? O mais importante para nós na época era que as parcelas de R$ 2.400 para 2010 cabiam no bolso. Até vou contar um segredo, quase não cabia no bolso. Era justo, mas dava para pagar. Só que agora eu quero dar um salto nessa história. E agora estamos em 2019. Em 2019 nós resolvemos vender o imóvel e vendemos ele por R$650 mil. Os menos atentos podem estar pensando assim, bom, eles compraram o imóvel em 2010 por R$320 mil, venderam em 2019 por R$650 mil. Isso dá um lucro bruto de R$330 mil ou 103%. Uau, incrível, né?
Mas a história real não é tão feliz assim. Precisamos colocar um olhar um pouco mais atento sobre o que aconteceu entre 2010 a 2019. Primeiro, lembrando, 2010 nós demos uma entrada de R$80 mil, beleza? Durante esse período de financiamento, nós pagamos aproximadamente R$232 mil em prestações desse financiamento. Somando esses recursos, sem entrar ainda no mérito do valor do dinheiro no tempo, nós demos como recursos próprios nesse período um total de R$312 mil, somando entrada mais parcelas, beleza? Só que tem mais. Esse imóvel era um imóvel usado, então ele carecia de reformas e benfeitorias. Então, durante os anos de 2012 a 2014, nós fizemos duas grandes reformas, duas grandes benfeitorias nesse imóvel, que totalizaram seu custo em R$170 mil. E tem mais um detalhe, uma coisa que é um segredinho. Esses R$170 mil foram com recursos de terceiros, nós pegamos emprestado esse capital. Olha só o tamanho do buraco. Mas enfim, entrando lá com a entrada, mais as parcelas, mais o capital que nós entramos para fazer essas reformas e essas benfeitorias, nós totalizamos um capital de R$482 mil despendido nesse imóvel. E na ocasião da venda desse imóvel, ainda restavam R$168 mil de saldo devedor com o banco. Então, para resumir e ficar mais claro, nós vendemos esse imóvel por R$650 mil, tirando o saldo devedor do banco, sobrou para a gente R$482 mil no bolso. Isso sem considerar ainda a taxa de corretagem que nós pagamos para a imobiliária, senão a situação seria um pouco pior se eu colocasse na conta. Mas enfim, para facilitar, sobrou R$482 mil da venda. Nós havíamos colocado R$482 mil nesse imóvel, sem considerar ainda o valor do dinheiro no tempo. Então podemos concluir que, no pior dos casos, deu 0 a 0? Quase isso, e eu vou te explicar daqui a pouco. Precisamos agora considerar um carinha chamado custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É o custo da perda de uma oportunidade melhor. Inclusive uma perda que você pode ter de não estar inscrito ainda nesse canal. Mas o que eu quero trazer aqui é como teria sido o resultado se nós tivéssemos optado por morar de aluguel e investido todo esse capital que foi despendido. Qual seria o resultado final disso? Então vamos lá. Primeiro eu vou te dar um panorama. O valor do aluguel de um imóvel do mesmo padrão, ele gira na média em 0,5% ao mês sobre o valor venal, sobre o valor do imóvel. Isso é uma média, tá, gente? A questão que a gente enxerga é que quanto menor é o valor do imóvel, mais caro proporcionalmente é o aluguel. Quanto mais caro o imóvel, menor, menos custoso proporcionalmente é o aluguel, mas uma média de 0,5% ao mês, um pouco mais de 6% ao ano. Aí o que eu considerei? Eu considerei a valorização desse imóvel que nós tínhamos mês a mês, partindo lá dos seus 320 mil até a venda, os seus 650 mil. Então, baseado nessa correção, eu fui corrigindo também as parcelas do aluguel, partindo teoricamente de 1.600 o aluguel lá em 2010, chegando até 3.200 em 2019. E só abrindo um parênteses, aonde nós moramos hoje, o valor do aluguel é muito mais baixo proporcionalmente. Mas o fato é que o juro cobrado no aluguel, geralmente, ele é menor do que o juro cobrado em um financiamento. E essa diferença de valores eu considerei investir em ativos rentabilizando aproximadamente 1% ao mês. Para aqueles que vão ficar criticando, da onde é que vem esse 1% ao mês? Gente, até antes de 2017, ali mais ou menos 2016, 2017, a taxa de juros básica no Brasil era acima de 14% ao ano. Facilmente você conseguiria isso na renda fixa. De lá para cá, quem investiu em renda variável conseguiu taxas até maiores do que isso. Então, assim, não é a questão entrar aqui no mérito em como conseguir essa taxa de 1%, até porque para isso tem os vídeos aqui, outros vídeos aqui do canal, inclusive da carteira pública, mas a questão é que, sim, eu considerei um investimento de 1% ao mês, beleza? Mas para a alegria dos muitos críticos do aluguel, por nós termos optado pela tabela SAC na época do financiamento, a tabela SAC é que tem amortização constante e as parcelas elas vêm caindo gradativamente, já fiz vídeo também falando sobre isso, nós teríamos perdido algum dinheiro nesse período, nós teríamos perdido aproximadamente R$3 mil durante esses 9 anos. Aí as pessoas podem pensar,
Eu sabia, mas calma. Primeiro que, como eu comentei, eu considerei um aluguel até acima dos padrões que nós estamos pagando atualmente, mas não vou entrar nesse detalhe. De todo modo, nós precisamos o quê? Considerar e projetar todo aquele capital que foi despendido no financiamento e nas benfeitorias e na entrada para a compra daquele imóvel. E o que nós temos aqui? Os 80 mil que foram dados de entrada, eles seriam equivalente a R$ 234 mil na data da venda, utilizando as mesmas condições de investimentos que eu já comentei. Os 170 mil que foram despendidos nessas reformas seriam equivalente a R$ 497 mil. Então veja o seguinte, morando de aluguel e considerando o mesmo dispêndio de 482 mil, nós teríamos em 2019 um patrimônio atualizado de R$ 729 mil. Contra os 482 mil é a mesma coisa que nós considerarmos que deixamos de ganhar R$ 2.300 ao mês. E aí vem aquela dúvida, mas será que vale a pena ficar pagando aluguel a vida toda? E só para que você tenha ideia, aqueles R$ 729 mil investidos em um fundo imobiliário que pague um dividendo, rendimentos anuais de aproximadamente 6% ao ano, que não é o caso dos mais agressivos, são fundos imobiliários mais conservadores, digamos assim, ele estaria gerando uma renda passiva de aproximadamente R$ 44 mil ao ano, ou o equivalente a R$ 3.600 ao mês, já corrigido, ou seja, essa renda já seria suficiente para pagar um aluguel de mais de R$ 3 mil e ainda possivelmente sobrar um cascalho no bolso para você reinvestir esse capital. E se nós, na época, tivéssemos decidido por não ter vendido o imóvel e seguir com aquele financiamento, considerando um cenário que se não houvesse mais nenhuma benfeitoria, mais nenhuma reforma no imóvel, que a gente sabe que isso não acontece, o imóvel ele vai degradando, então você tem que ficar dando manutenção nesse imóvel e ainda projetando que esse imóvel continuaria se valorizando com a mesma velocidade que se valorizou entre 2010 a 2019, nós poderíamos considerar, mais ou menos, que em 2039 o patrimônio avaliado no imóvel seria de aproximadamente 3,3 milhões de reais. Uau! Só que do outro lado, se nós continuássemos investindo e morando de aluguel, o nosso patrimônio estaria em 3,8 milhões investindo sobre as mesmas condições locatárias. Então, de novo, gente, o meu objetivo aqui não é dizer se você tem que comprar ou deixar de comprar ou vender o seu imóvel, mas eu quero trazer aqui que sim, existem alternativas. E de todo modo, nós sabemos que o brasileiro ele preconiza por segurança e você ter aquele imóvel, mesmo sendo do banco, mas um imóvel para você poder chamar de meu, ele nos traz um certo conforto, uma certa segurança, ele nos passa isso. Do outro modo, a gente sabe que investimentos ainda não está na cultura do brasileiro, então ainda existe um certo preconceito, um certo medo, um certo receio de como investir, quando investir, aonde investir. Por isso, independente de qual seja a sua decisão, a sua opção, a única coisa que eu posso te recomendar aqui é estude. É a partir do momento que você começa a estudar que você tem a possibilidade de enxergar outras alternativas. E você precisa sempre estar considerando o seguinte: qual que é o custo do seu financiamento, o custo do aluguel, as possíveis benfeitorias que você tem que fazer nesse imóvel, quanto você teria de capital se você tivesse ou se você investir esse montante. E outra questão que pouca gente pondera é você estar enraizando no país. Será que é o que você quer enraizar, criar raízes no Brasil, um país que muita gente fala que é um país arriscado, um país volátil, e é justamente aqui que nós estamos nos enraizando? E se você tiver esse capital líquido, investido obviamente com maior segurança, com maior sensatez, não fazendo loucurada, e ter a possibilidade futuramente de ir para um outro país, enfim, é papo para outro vídeo também. Inclusive eu sei que ficarão dúvidas, até porque eu não abri os detalhes do cálculo no vídeo, não haveria tempo hábil para isso. De todo modo, eu já fiz vídeo comparando o que é melhor comprar ou alugar um imóvel, depois você pode assistir e se aprofundar ainda mais nos seus estudos, mas novamente, a dica e a sugestão que eu deixo aqui para você é
estude. E para quem quer saber o que nós fizemos com aqueles R$482 mil que nós recuperamos da venda do imóvel, nós juntamos esse capital com o restante que nós já tínhamos investido, então estão muito bem obrigados, estão gerando renda passiva e esse valor recuperado já se valorizou ao ponto ao qual nós poderíamos, por exemplo, recomprar o mesmo imóvel quitado, mas aí é uma decisão que não faz parte dos nossos planos de curto e médio prazo. E antes que eu esqueça de comentar, sim, nós moramos de aluguel. Se você tem interesse em conhecer como eu invisto o meu capital, basta acompanhar a série da carteira pública do Saldo Zero. Beleza? Espero ter agregado conhecimento. Como sempre, lhe desejo todo sucesso, toda a prosperidade que eu sei que você merece. Se você ficou no vídeo comigo até agora, não se esqueça de curtir e compartilhar ele com pessoas queridas ao seu entorno. Por fim, sou Paulo Boniati. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!